Olá, eu sou Eliane, eu sou assessora pedagógica do Bernoulli. Bernoulli é um grupo educacional fundado por professores, é um grupo com sistema de ensino e escolas próprias. Fomos fundados há 25 anos por 3 professores, os irmãos Rodrigo e Rômel, de Belo Horizonte, e o Paulo, de Salvador. Nós temos parcerias com mais de 1.000 escolas no Brasil todo. Estamos há 11 vezes em primeiro lugar no Enem. Somos o único sistema de ensino com 3 escolas no top 10 do Enem. E um outro resultado que nós trazemos com muita satisfação é que 11 escolas parceiras estão entre as 50 melhores escolas no Enem. Em relação aos nossos valores, aos nossos propósitos, o Bernoulli Sistema de Ensino possui uma educação inspiradora, uma educação voltada para trazer o estudante para o centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, nós trazemos muita dedicação, ética, excelência. O nosso propósito é prover melhores pessoas para o mundo. E a nossa visão é ser referência de educação completa e moderna no país. Bernoulli ele oferece assessoria pedagógica com acompanhamento para os professores, para toda a comunidade escolar. Então, nós trazemos muitos cursos, muitas formações e um acompanhamento muito próximo, tanto à gestão, a coordenação da escola, quanto aos professores. Então, os professores eles passam por constantes aperfeiçoamento, por constante formação continuada para exercer um trabalho de excelência pedagógica. Um outro serviço de um diferencial muito grande do sistema de ensino do Bernoulli é a tecnologia, a plataforma tecnológica, o aplicativo, a plataforma gamificada. Todos esses recursos tecnológicos são desenvolvidos pelo Bernoulli. Então, nós conseguimos fazer com que todo objeto digital, toda interação digital tenha muita intencionalidade pedagógica. Esse termo é muito importante para nós, né? Intencionalidade, propósito pedagógico. Então, toda interação tecnológica dentro do material, ele está conectado ao contexto do livro, ele está conectado à habilidade que o livro traz com muita intencionalidade pedagógica. E o livro impresso, que é um livro que nós trazemos um diferencial, tanto no projeto gráfico, é um livro que traz um equilíbrio didático muito bom, que ele traz uma interação tanto para a criança quanto para o adolescente, né? Para esse estudante ele tem muita interação com o livro, né? Isso é um diferencial pedagógico muito interessante. Em relação às características do nosso sistema de ensino, os nossos diferenciais, nós trazemos esse equilíbrio didático com solidez conceitual, com listas de exercícios, com contextualização, para fazer sentido para a criança, para ter significado para a criança. Então, nós trazemos um projeto gráfico e todo recurso pedagógico do livro de forma que faça sentido, que seja contextualizado, que faça conexão ao conhecimento prévio das crianças e dos adolescentes, né, que tragam motivação, interesse para esses estudantes. Nós trazemos também a abordagem da espiral, da aprendizagem em espiral, do currículo espiralado, né? O que é isso? Nós temos um método de trazer dentro do material abordagens, recursos, de falar com as crianças e com os adolescentes, sempre de uma forma mais simples, mais concreta, e ao longo do material nós vamos ampliando, nós vamos aumentando o nível de complexidade de forma gradativa, para que esse estudante ele se aproprie do conhecimento de uma forma adequada para que ele aprenda mais e melhor. A taxonomia de Bloom revisada é um modelo de ensino que advém de um estudo de um psicólogo que se chamava Benjamin Bloom, que lá na década de 50 criou níveis dos domínios cognitivos das habilidades, né? E esses níveis são representados por verbos de comando. Quais são esses verbos? Verbos que vão dos níveis mais simples aos níveis mais complexos, como por exemplo, lembrar, entender, aplicar, são verbos dos níveis mais simples e vamos ampliando a complexidade até chegar aos verbos analisar, avaliar e criar. Nós trazemos o destaque a esses verbos na maioria dos enunciados
dos nossos livros, do primeiro ano até o 9º ano dos anos finais, né? Essa é uma metodologia, é uma prática que contribui muito para o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças e desses adolescentes. Quando a gente traz esse destaque aos verbos de comando e quando nós trazemos para o livro todos esses níveis dos domínios cognitivos das habilidades, nós estamos oferecendo aos estudantes, nós estamos garantindo aos estudantes que eles perpassem todos os níveis de habilidades possíveis para que eles aprendam cada vez mais e melhor. E com isso, esses estudantes eles vão desenvolvendo autonomia e independência na resolução de problemas, no desenvolvimento cognitivo, na capacidade de resolver desafios cada vez mais complexos. Esse é um diferencial que você vai ver só no livro do Bernoulli. Então eu mostro para vocês nessa tela uma tecnologia desenvolvida pelo Bernoulli, que é uma plataforma gamificada que se chama Bernoulli XP, que é uma plataforma desenvolvida para os alunos dos anos iniciais, do 1º ao 5º, e que foi desenvolvida com o objetivo de desenvolver hábitos de estudos. Então ele traz uma linguagem gamificada, uma linguagem com muitos desafios para poder reforçar o ensino do livro. Então a criança interage com essa plataforma aprendendo e brincando ao mesmo tempo. Então nessa plataforma vai resolver lista de exercícios, vai resolver desafios, vai ter atividades diversas que a criança vai poder interagir com a plataforma cada vez mais. Então à medida que ela resolve desafios, que ela interage, que ela brinca na plataforma, ela ganha moedas, ela tem a interação no seu time, ela consegue personalizar o seu avatar, criando movimentos, personalizando da forma que ela acha mais legal e mais divertida. Então essa plataforma gamificada vem para ser um suporte, um reforço ao processo de aprendizagem e para fomentar hábitos de estudo. Nessa tela eu mostro para vocês uma realidade aumentada, um exemplo de um recurso que nós trazemos muito no material e que as crianças e os adolescentes veem muito sentido, porque traz uma animação, traz um conceito de forma visual afim, né, com o objetivo de reforçar a aprendizagem do texto que eles estão lendo, do conteúdo que eles estão vivenciando. Sobre a coleção principal da educação infantil, sobre esse aspecto pedagógico do livro da criança, nós trazemos uma abordagem, uma proposta alinhada a essa Base Nacional Comum Curricular, garantindo o desenvolvimento de todos os direitos de aprendizagem da criança, que é brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se e conviver. Então nós vamos trazer muitas abordagens, muitas atividades para fomentar as experiências e as vivências da criança, com o objetivo de desenvolver todas as linguagens no aspecto motor, no aspecto linguístico, no aspecto de desenvolvimento das habilidades matemáticas, da linguagem matemática, no aspecto socioemocional, no aspecto digital e no aspecto comportamental. Então, é uma proposta que tem o objetivo de desenvolver todas as habilidades da criança de uma forma integral. Nós queremos que as crianças sejam cada vez mais protagonistas, cada vez mais explorem o mundo cada vez mais, que tragam muitas descobertas por meio das vivências. Então vocês vão perceber que é um material que vamos falar sobre campos de experiências diferenciados, para trazer muita interação e brincadeira, muitas atividades para poder estimular a criatividade e a autonomia da criança, proporcionando múltiplas linguagens e principalmente o gerenciamento das emoções. Então nós vamos cuidar para a criança vivenciar experiências, para ela poder lidar com a frustração, lidar com a raiva, para ela aprender a nomear as suas emoções, os seus sentimentos e descobrir ferramentas para poder se autorregular, ferramentas para poder lidar com diversas emoções. As principais características do material vai envolver organização por unidades temáticas de interesse da criança. Então, são unidades temáticas com narrativas que trazem um início, um meio e um fim, com abordagens para trazer vários conhecimentos para a criança, como alimentação saudável, educação para o trânsito, educação financeira, cidadania, letramento digital. Então, são todos temas necessários para o crescimento e desenvolvimento da criança.
São propostas que vão potencializar as experiências infantis. Nós vamos trazer abertura de capítulos e sessões para ampliação e aprofundamento desses temas. Vamos trazer a apresentação de personagens e vamos trazer também os eixos centrais por meio das interações e das brincadeiras. Começo falando então sobre esses personagens. Os personagens, eles chegam lá no infantil 2 anos e eles vão crescendo ao longo dos outros anos até o infantil 5. Os personagens trazem características diversas para a gente falar com a criança sobre o respeito à diversidade, sobre o respeito às diferenças. Vamos falar sobre a construção da identidade, sobre representatividade, sobre inclusão e sobre a linguagem do afeto e do vínculo das crianças. Em relação aos objetos digitais que constam nos materiais da educação infantil, vamos trazer jogos lúdicos, músicas, Escolha filmes, uma cor na aquarela. Vários recursos digitais para poder ampliar o conhecimento da criança. Na sala de aula, os professores poderão projetar esses objetos digitais e em casa vocês vão poder, Seu mestre vocês mandou. poderão Cores. supervisionar o acesso da criança por meio do QR Code. Então vocês Tocar conseguem em acessar pelo alguma celular, coisa azul. pelo tablet, pelo computador. Seu Vocês podem mestre mandou. supervisionar a interação Tocar da em criança com alguma esse objeto coisa digital. verde. É uma forma da criança aprender e se divertir ao mesmo tempo. E mostrando um pouco dentro do livro da criança, vocês podem observar nessa tela que a gente traz um exemplo de um tema da unidade 1 dos livros das crianças de 3 anos. Então, toda unidade, todo capítulo começa com essa página ilustrada, que é onde vamos trazer elementos para fazer leitura de imagens, vamos trazer elementos para o professor fazer levantamento de hipóteses com as crianças, para poder sondar o conhecimento prévio das crianças, relacionar esse conteúdo com o que a criança já traz, com os interesses, com suas memórias afetivas. Então, é uma oportunidade para o professor estimular e motivar a curiosidade da criança para querer aprender. Nessa tela eu trago um exemplo para vocês sobre a etiqueta para as famílias, que é um resumo de cada atividade que a gente traz no verso de cada ficha do livro da criança de 2 e 3 anos. Então essa etiqueta ela traz uma explicação de cada atividade com uma linguagem muito simples, muito acessível, que vai mostrar quais habilidades, quais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sendo ofertados para a criança em cada atividade. Então é uma forma de levar esse conhecimento a vocês, pais, sobre o que a criança está desenvolvendo no dia a dia com a prática educacional. O livro, toda a coleção, nós vamos ter as sessões trocando ideias, a sessão fazendo arte, a sessão aprendendo e se divertindo e a sessão cantar para conhecer. Em cada sessão serão ofertadas atividades que vão desenvolver a oralidade da criança, a capacidade de expressão da criança, a ampliação de vocabulário, a nutrição estética, o levantamento de hipóteses, a resolução de problemas com o desenvolvimento de habilidades matemáticas, o desenvolvimento psicomotor, a iniciação científica e a consciência fonológica e esse aspecto artístico da criança, esse aspecto musical da criança, que é o cantar para conhecer, que é onde nós vamos trazer várias cantigas, várias músicas para a criança aprender por meio das músicas e por meio da linguagem artística. Passando agora para a coleção principal dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, as principais características pedagógicas do nosso material vão envolver os textos que são organizados em tópicos e subtópicos para trazer o conceito, o conteúdo de uma forma bem organizada, que traga facilidade para a criança localizar as informações no texto, poder interagir com o texto e ter facilidade para ter autonomia para desenvolver o seu desenvolvimento. O equilíbrio entre texto e atividade, então sempre trazemos uma proposta conceitual e atividades lúdicas, atividades mão na massa, exercícios para a criança desenvolver por meio da teoria e da prática. As unidades e os capítulos
e sessões para ampliação e aprofundamento do tema. Então as sessões elas trazem muitos movimentos ao longo de cada encontro. Então há sessões que vão falar sobre aprofundamento, há sessões mão na massa, que é uma oportunidade de deixar a aula mais dinâmica, mais atrativa para os alunos. Também trazemos a transição do tipo de letra de caixa alta e caixa baixa já no primeiro ano, para trazer essa interação para a criança, esse desenvolvimento dessa habilidade para a criança logo no primeiro ano, em alinhamento a essa normativa da BNCC. E o trabalho com os verbos de comando que já aparecem de uma forma mais explícita a partir do primeiro ano. Vocês podem observar um exemplo que a gente traz em caixa alta, em destaque, todos os verbos de comando, garantindo que a criança vivencie todos os níveis cognitivos das habilidades. O livro, ele traz uma estrutura, um projeto gráfico bem interativo, a criança interage muito com o livro, é um livro bem consumível, a criança tem a oportunidade de interagir ao escrever, ao colocar as suas respostas no livro e interagir cada vez mais. Os conteúdos, eles estão relacionados a atividades lúdicas, a exercícios e problemas, a sessões comuns, a sessões específicas de cada área de conhecimento e propostas de ampliação. Então, as sessões comuns, elas vão trazer aprofundamento, que é uma oportunidade que a gente tem de ampliar o conhecimento da criança. Nós temos sessões que vai trabalhar o entendimento do conhecimento prévio da criança, para trabalhar a curiosidade da criança e a motivação para ela poder querer aprender cada vez mais. Teremos sessões que vão extrapolar o livro didático, trazendo outras fontes, sendo reportagens, entrevistas, objetos digitais, jogos, animações, muitas interações que extrapolam o livro didático para poder ampliar o conhecimento da criança. E temos a sessão que as crianças mais gostam, que é uma sessão que vai explorar os jogos e as brincadeiras de forma divertida, que é uma sessão que vai explorar o conteúdo que está sendo trabalhado ao longo do livro, com muitas experiências, com mão na massa, com jogos divertidos. É uma forma de trazer dinâmicas para o trabalho, de trazer mão na massa, de trazer aprendizagem ativa ao longo dos encontros. Eu deixo um vídeo com uma reflexão para vocês sobre o principal DNA do Bernoulli, que é desenvolver o amor pela aprendizagem, que é despertar o interesse da criança e do adolescente pelo aprender, que é de fato a transformação da nossa vida por meio da educação. Esse é um vídeo que eu espero que vocês entendam a essência do Bernoulli, que vocês entendam o nosso propósito, a nossa missão, que acima de tudo, além de desenvolver toda a capacidade, toda a potencialidade da criança, também é prover melhores pessoas para o mundo, criar crianças e adolescentes felizes, autônomos, éticos, responsáveis. E em relação a isso, nós trazemos um vínculo ao Colégio Gênesis, também que possui esses propósitos de trazer princípios, valores, de prover melhores pessoas para o mundo, de trazer a linguagem, do desenvolvimento da cidadania para essas crianças. Então estamos totalmente conectados nesse propósito e temos certeza que os filhos de vocês serão cada vez mais felizes aqui no Colégio Gênesis. Eu deixo o meu abraço e o meu muito obrigada. Sabe aquele exato segundo em que você olha para alguma coisa com outros olhos? Para uma pessoa, um lugar, um número. Galileu olhou para o céu. Fleming olhou para um fungo. Tarsila para o Brasil. Drummond para uma pedra. Tom e Vinícius olharam uma garota. Einstein olhou para o tempo e o mundo nunca mais foi o mesmo. Quando alguma coisa faz o olho da gente brilhar, a mente brilha. Bernoulli, se o olho brilha, muda tudo.